Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou eu, a dona Valentina Reis. Você acredita, Paulinho, que eu sou teu ouvinte desde que você veio para São Paulo? Eu moro no Carrão, Vila Carrão, zona leste de São Paulo, teu ouvinte assídua. Olha, eu estou agora com 83 anos, mas graças a Deus, como dizem minhas filhas, meus filhos, netos, netas, bisnetos, eu vou até para tataraneto agora. Todos dizem que eu gosto de uma perfeita saúde, graças a Deus. E essa história que eu vou narrar para você, eu vi acontecer lá na minha cidade. Olha, Paulinho, muita gente vai se lembrar de um caminhão chamado Fenemê. Fenemê. Hoje o pessoal fala nessas marcas de caminhões modernos, mas no meu tempo tinha Fenemê cara chata. Eu lembro perfeitamente que era um Fenemê cara chata, o caminhão de São Manuel. Na verdade, era o único caminhão da nossa cidade, sabe? Você acredita? Era o Fenemê cara chata do Seu Manuel. Nossa, ele servia para tudo. Seu Manuel naquela cidade fazia as mudanças, levava os doentes para o hospital na cidade mais próxima. O homem transportava laranja e mandioca e abóbora e feijão e arroz e café. Aqueles empórios todos de secos e molhados ali daquela cidade, da região. Aos domingos levava o time de futebol. Fazia tudo. Seu Manuel e o Fenemê da cara chata, Fenemê cara chata. Levava o time de futebol para os campeonatos varzianos, aqueles jogos que tinham nas fazendas. Meu Deus do céu. Uma vez fizeram uma excursão lá da nossa cidade mineira até Aparecida do Norte. Você acredita que foi o Fenemê do Seu Manuel que levou a turma? Ele colocou um monte de banco assim, atravessando a carroceria, cobriu tudo com uma lona e foi colocando uns arcos na carroceria do caminhão e sobre aqueles arcos uma lona, e ali o pessoal foi sentado. Olha, Paulinho, aquele tempo era diferente. Meu Deus do céu, hoje, se um guarda rodoviário para um caminhão daquele, cheio de gente na carroceria, do jeito que a turma ia ali, nossa, era multa, caminhão preso, motorista preso. Naquele tempo era bem diferente, sabe? Naquela excursão mesmo, quanta gente foi naquela carroceria de caminhão? Quanta gente? Foi minha mãe, foi uma tia minha, eu. Meu Deus do céu. Seu Manuel, o homem do Fenemê cara chata. Meu Deus, como ele era conhecido ali. A mulher dele, eu me lembro perfeitamente, a dona Rita. Ela rezava, ela fazia aqueles terços, sabe? Ela rezava. Ela foi nessa excursão que nós fizemos para Aparecida do Norte. Dona Rita foi rezando o terço e Seu Manuel lá.
na bolé do caminhão. Caminhão do seu Manuel servia para tudo. Todo dia, o homem acordava cedo, levava as hortaliças produzidas ali nos sítios, nas fazendas, até a feira, até o mercado mais próximo. Olha, ele transportava, seu Manuel, ele transportava o progresso daquela cidade mineira para toda a população da nossa cidade e região. E ele prosperava, viu? Ganhava o dinheirinho dele, defendia o pãozinho dele com o caminhão. E bicho, animal, quanto ele que transportava, era cavalo que ele levava para uma fazenda, era boi para outra, vaca para outra, porco, galinha. Meu Deus do céu, olha, era um faz tudo naquela cidade e região. Até que um dia, lá na nossa cidade mineira, apareceu um sujeito que seu Manuel nunca tinha visto lá por aquelas bandas. De certo, ele não era morador da cidade, não era. Pois o seu Manuel conhecia todo mundo ali, e aquele sujeito, ele era estranho, diferente. Ele tinha assim um rosto encovado, pálido, os olhos de um cristalino meio amarelado, sabe? Parecia feito gema de ovo. Tinha um olhar sinistro, assustador. Diz que o homem vestia um paletó preto. Não era um terno, era como o pessoal fala hoje, um blazer, né? A gente chamava de paletó. Ele vestia um paletó preto, usava um chapéu de abas largas, da mesma cor do paletó preto também, parecendo, imitando assim que fosse feltro. Formava um conjunto, chapéu e paletó, que dava ao homem um ar estranho e desagradável, uma sensação até de mal-estar nas pessoas que o cruzavam. Era diferente, sabe? Assustador. Olha, o seu Manuel, ele não gostou da cara do sujeito, não, porque além daquele aspecto sombrio, assustou foi a missão, o que ele veio pedir pro seu Manuel. Boa tarde, seu Manuel. Boa tarde. Pois não, meu senhor. Pedia pro seu Manuel o estranho sujeito que apareceu por lá. Ô, seu Manuel, o senhor tem um caminhão, né? Tenho, sim, senhor. É um Fenemê cara chata. Muito bem. Eu preciso que o senhor vá buscar uma mercadoria para mim na cidade. Seu Manuel estranhou que o sujeito primeiro soubesse o seu nome. Afinal, ele não o conhecia. Mas logo concluiu que isso não tinha lá grande importância, podia ter perguntado para alguém. De qualquer modo, ele era uma pessoa muito popular na cidade, o dono do único caminhão, do Fenemê cara chata, o sujeito bem que podia ter se informado antes. Ademais, todo mundo sabia o seu nome de Manuel por ali. Mas então o seu Manuel coçou a cabeça e perguntou para o estranho: mas que mercadoria é essa que o senhor quer que eu busque, meu senhor? Perguntou meio desconfiado e um tanto já apreensivo em face do aspecto daquele sujeito que não inspirava muita confiança, não. Olha, seu Manuel, é um caixão que eu encomendei numa funerária. Disse o sujeito com um sorriso medonho, onde uma fileira de dentes amarelos aumentavam a desagradável impressão de que o próprio rosto daquele sujeito não era desse mundo, sabe? O seu Manuel estranhou. Era a primeira vez que alguém pedia que ele fosse buscar um caixão. Mas é caixão de defunto? Sim, senhor. Ué, mas quem morreu? Perguntou o seu Manuel, já meio apreensivo e já bastante desconfiado em face da estranha figura do desconhecido. Afinal de contas, ele conhecia todo mundo naquela cidade e se morresse alguém, óbvio, a notícia corria. Então o homem respondeu o que era óbvio:
Não, seu Manuel, ninguém. Até agora não morreu ninguém, até agora não. Disse o estranho, com um sorriso ainda nos lábios, sabe? Seu Manuel falou, então, ainda bem, né? Que não morreu ninguém, como o senhor falou até agora. Falou, pois é, até agora não. Mas amanhã, viu, seu Manuel? Com certeza não vão precisar do caixão. Ué, amanhã? Sim. Completou o estranho, tirando do bolso já um pedaço de papel com o endereço da funerária e um maço de notas de dinheiro que ele entregou na mão do seu Manuel. Isso aqui é o pagamento do caixão e aqui está o pagamento do senhor pelo transporte. Seu Manuel, por um aspecto, ficou feliz, porque afinal de contas, raramente ele recebia adiantado, e aquele homem estava pagando para ele adiantado a parte dele, e era bastante dinheiro para o caixão. Tudo bem por esse aspecto. Pelo outro, ele não gostou nada do serviço, porque afinal de contas era a primeira vez. Queria buscar um caixão de defunto. E depois outra. O homem falou, olha, por enquanto não morreu ninguém na cidade. Mas amanhã nós vamos precisar muito desse caixão. Seu Manuel quase desistiu. Quase. Mas o dinheiro era bom e ele acabara de receber adiantado. Aliás, segundo Dona Rita, a esposa do seu Manuel, era o melhor frete que o seu Manuel tinha recebido na vida, era o daquele homem. Então ele combinou que iria até a cidade maior próxima, buscar com seu velho fenemê cara chata o caixão de defunto. O homem se retirou, foi embora. Dona Rita comentou com ele, nossa, mané, estranho esse homem, né? Quem é? Falou, olha que eu não sei até agora, viu, de onde veio esse homem. E por que você não perguntou para ele? Se essa como eu sou, fiquei meio envergonhado de perguntar. O homem veio aqui, me contratou, e você vai buscar esse caixão? Ué, vou, já até pagou adiantado. E onde é? Seu Manuel comentou com Dona Rita, a cidade ficava mais ou menos a 2 horas da nossa cidade. Mas era um trecho que ele fazia sempre, todos os dias, que ele conhecia muito bem. Ao que parecia, aquela sensação de mal-estar com relação àquele serviço, no fim, se revelara ser apenas uma cisma boba, besta. No final das contas, era um frete como qualquer outro. Aliás, até melhor, porque ele recebeu adiantado e um belo dinheiro. Tanto que ele fez o seguinte, falou, olha, passou para Dona Rita, olha, Rita, já vou até adiantar para você o dinheiro da venda, pois ele deu aqui dinheiro que dá para você fazer uma comprona de 1 mês ou 2. Dona Rita ficou feliz, agradeceu, enquanto o seu Manuel se preparava para a viagem, pensava, nossa, no meu caminhão já levei de tudo, gente com doença terminal, gente que já morreu no caminho para o hospital, e muitas outras oportunidades. Eu já levei até defunto mesmo no caixão. Agora, caixão de defunto é a primeira vez que eu vou buscar, mas sempre tem a primeira vez. Transportar um caixão era o de menos. O problema para o seu Manuel nem era a mercadoria, mas sim o cliente que encomendara o serviço. Sujeito sinistro, pensou seu Manuel. Mas no fim, entrou no seu fenemê cara chato, pois deu partida no poçante, ganhou a estrada e lá ia ele. Estrada de terra batida, estrada poeirenta, estradinha cheia de curva que ligava aquela cidade grande à nossa pequena cidade. Por ali, no caminho, nada de estranho havia acontecido.
Chegou na cidade. Foi no endereço depois de ter se informado algumas vezes. Pegou o caixão, chegou na funerária, a encomenda estava feita. Ele tinha o dinheiro, pagou o caixão, o dono da funerária ajudou a transportar aquele caixão bonito, se é que a gente pode falar que um caixão de defunto é bonito, aquele era. O caixão tinha uns entalhes bem lavrados, de madeira boa, bem envernizado, que chegava a brilhar. Seu Manuel, ele olhou para aquele caixão e pensou: olha, isso aqui deve ser para um sujeito bem aquinhoado, viu? É para gente rica. Madeira de lei. Olha o brilho desse caixão. Seu Manuel passou de relance a memória visual por todos os habitantes bem de vidas da cidade. Será que é para algum doutor Nelson, doutor Maurílio, doutor Estevão? Quem mais tem de doutor? Doutor Fernando e Coroné, peraí. Tem Coroné Abreu, Coroné Morato. É para um desses. Mas quem? Ele ficou ali a matutar. No fim, ele não sabia de ninguém que pelo menos tivesse feito essa encomenda. Peraí, mas o sujeito falou que ninguém tinha morrido na cidade, como de fato não morreu. Mas ele falou que amanhã esse caixão vai ser usado. Uai, só se for com ele mesmo, né? Vai ver que o homem previu sua própria morte. Foi o que ele pensou. Caixão na carroceria do caminhão. Seu Manuel ainda olhou e falou: nossa, rapaz, dá para pentear o cabelo. Se a gente olhar, ele tem tanto brilho, a madeira é tão boa, isso parece uma laca. Isso aqui tem tanto brilho que dá para pentear o cabelo. Olha, pensou o seu Manuel e falou, tanto que o dono da funerária escutou. Quando eu morrer, eu também, viu? Eu também queria ser enterrado num bichão desse aqui. Caixão bonito, meu Deus do céu. O dono da funerária falou ainda sorrindo para ele. Falou: é bonito, mas esse é o mais caro que tinha aqui na loja. O seu Manuel riu, coçou a cabeça como era do seu costume, entrou no caminhão, ligou seu motor e vinha de volta para a cidade. Pois foi na volta, numa curva do caminho, já pertinho de chegar na cidade, o acidente aconteceu. Uma vaca. Vocês acreditam? Uma vaca surgiu de repente no meio da estrada. Seu Manuel tentou frear, pisou no freio, mas não teve tempo nem espaço para parar, nem desviar. O velho Fenemê, cara chata, bateu em cheio na vaca. E na manobra que o seu Manuel tentou fazer para controlar o caminhão, ele acabou tombando o bicho, que rolou numa ribanceira de mais de 20 metros. O caminhão foi tombando, blá, blá, blá. Junto ao corpo da vaca, cá em cima na estrada, a vaca ficou dilacerada em meio a uma poça de sangue. Mas junto do corpo da vaca ficou caixão. O caixão que caiu da carroceria e ficou intacto. Mas não teve um arranhão o caixão. Uma coisa impressionante. Não saiu uma lasquinha daquela laca. Nem o brilho ele perdeu. Ficou intacto o caixão na beira da estrada. Parecia que o caixão era uma tétrica e única testemunha daquela tragédia.
que causou total destruição do único transporte da nossa cidade. O Fenemê Cara Chata de Seu Manuel, o mais conhecido caminhoneiro daquelas bandas. O pior é que não foi só o caminhão de Seu Manuel que se perdeu. Lamentavelmente, para toda a nossa cidade, se perdeu também a vida do Seu Manuel, pois ele morreu. No dia seguinte, Seu Manuel foi enterrado naquele mesmo caixão que ele estava transportando. A explicação dada por Dona Rita a todos da cidade é que uma vez o corpo do Seu Manuel preparado, não havia aonde depositá-lo. Então, se colocou naquele caixão que as pessoas entenderam fosse dele, como o dono do caixão. Aquele estranho sujeito não apareceu para reclamar a respeito da sua mercadoria. A Dona Rita, então, permitiu que o marido continuasse ali, dentro daquele caixão. E foi assim, naquele caixão, transportado por ele próprio, que o Seu Manuel acabou sendo sepultado. Foi impressionante. Eu estava com a minha mãe e minhas tias no sepultamento do Seu Manuel. A cidade inteira comentava. O principal comentário que corria a boca pequena era que, junto do esquife, no dia do acidente, encontraram um envelope fechado, lacrado. Esse envelope, inclusive, foi encontrado dentro do porta-luva do caminhão. Havia nele uma nota fiscal. O caixão, a nota fiscal do caixão, tinha sido lavrada em nome do Seu Manuel. O endereço da sua casa. Tudo indicava que aquele homem estranho havia comprado o caixão sabendo quem iria usá-lo. Todo mundo pasmado na cidade. Nossa, mas não é possível, será? Foi. E Dona Rita, a viúva, confirmava para quem quisesse ouvir. Só que o caso se tornou ainda mais estranho, porque o Seu Manuel, ele era ainda novo, sabe? Saudável. Sempre se mostrava uma pessoa feliz, satisfeita por tudo que vocês ouviram narrar. Seu Manuel, à época dos fatos, quando da sua morte, tinha 45 anos de idade. Ninguém, nem Dona Rita, os filhos, ninguém desconfiava de algum motivo que o levasse a querer morrer. De jeito nenhum. Era um homem muito de bem com a vida. E também sabia que ele não tinha nenhuma doença terminal que pudesse esconder da família. Isso tudo intrigava ainda mais a população. Afinal de contas, quem era aquele estranho? Ninguém tinha dúvida que o que aconteceu no caminhão, com a vaca, com Seu Manuel, foi um acidente. Mas e o caixão? E aquela nota fiscal em nome do Seu Manuel? Aquilo tudo constituía um detalhe que nunca seria explicado. Será que... Não. Será que o homem comprou o caixão sabendo que quem ia usar o Seu Manuel? Que mistério se escondia por trás desse fato? A Dona Rita confirmava. Só podia ser. Só podia ser. O Manuel perguntou para ele na minha frente
quem é que tinha morrido na cidade. E ele disse para o Manuel: por enquanto ninguém, mas amanhã esse caixão vai ser usado. O incidente causou tanta especulação na cidade que pouca gente percebeu, a não ser a minha tia Florinda. Ela viu, diz que na hora do enterro, junto à cova em que o corpo do seu Manuel estava sendo sepultado, um estranho e pálido personagem, vestido com um paletó preto, um chapéu de abas largas da mesma cor. Diz que o homem estava jogando 3 punhados de terra sobre o caixão que descia para o fundo da cova. Ao mesmo tempo em que esse estranho abria 2 fileiras de dentes amarelados, era ele. Era ele. Era o estranho, disse tia Florinda. Eu vi. Eu era menina naquela época. Só uma menina. Assistia a tudo extasiada. E conto essa história até hoje para as pessoas. Todo mundo se admira deste caso, porque foi exatamente assim que se deu. Quem escreveu essa história para mim, João Anatalino. João Anatalino. Foi ele quem escreveu. Espero que você tenha gostado da minha história. E eu pretendo voltar aqui, eu, Valentina Reis, contando outras histórias que eu vi lá pelas bandas das Minas Gerais. Se você gostou, curta a minha história. Aproveita e se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. E se não for pedir muito, aproveita e manda um valeu demais. Ah, até hoje eu tenho guardado comigo uma fotografia que a gente chamava de retrato do Fenemê do seu Manuel. Quando o seu canal no YouTube mostrar também imagens, eu faço questão de mandar as fotografias para você. Abraços de Valentina Reis.